A história é feita de conquistas e, na saúde, as últimas décadas têm permitido alcançar resultados surpreendentes. Em Portugal, nunca a esperança média de vida foi tão longa. Entre o primeiro e segundo ano de vida, pelo menos 97% das crianças que aqui residem são vacinadas. Mais de 3.000 pessoas por dia recebem aconselhamento telefónico de saúde no SNS 24. Exemplos de sucesso num sistema de saúde que se pretende universal, que responde à prioridade que a Organização Mundial da Saúde elegeu como pedra angular para o desenvolvimento sustentável de todas e cada nação. A cobertura universal de saúde. Mas sabemos o que significa? Sabe o que é a cobertura universal de saúde? Não sei. Por acaso não. Já ouvi falar, mas ao certo, não sei o quê. Não. Não sei por esse nome, não sei o que é. Cobertura universal, quer dizer, é uma cobertura universal, quer dizer, a tudo. Deve ser uma coisa qualquer de seguros de saúde ou uma coisa assim. Sabe... Não estou interessada. Eu julgo que é o serviço que cobre a totalidade dos portugueses em termos de saúde. A definição da Organização Mundial da Saúde é ambiciosa. Todos os cidadãos, em qualquer parte do mundo, devem poder aceder a serviços de saúde de qualidade, quando e onde precisem, sem sofrerem os constrangimentos financeiros associados à utilização destes cuidados. O reconhecimento do direito à saúde como direito humano fundamental é o pilar em que assenta este conceito de cobertura universal de saúde. Garantir ainda a equidade, combater as desigualdades no acesso a cuidados, princípios norteadores. Para cumprir estes requisitos, o sistema de saúde tem que estar centrado nas pessoas, responder às suas necessidades de saúde prioritárias, ser sustentável, de forma a proteger os cidadãos dos custos associados à prestação de cuidados de saúde que ainda não consigam suportar, assegurar o acesso a medicamentos e tecnologias, estar dotado de profissionais de saúde que prestem os melhores cuidados, baseados na melhor evidência, implementar políticas que promovam estilos de vida saudáveis. Quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado em Portugal em 1979, o Estado quis, desde logo, assegurar o direito à proteção da saúde como direito fundamental. Através de uma rede de serviços, comprometeu-se a prestar cuidados globais de saúde a toda a população, independentemente da sua condição económica e social. Daí que o acesso ao SNS fosse gratuito, apesar de, na Lei 56 de 79, já se encontrar previsto o possível estabelecimento de taxas moderadoras. O diploma garantia também o acesso ao SNS a estrangeiros, apátridas ou refugiados residentes no país. Princípios em muito semelhantes à definição de cobertura universal, hoje defendida pela Organização Mundial da Saúde. E se a missão original do SNS se mantém atual, os serviços que disponibiliza mudaram muito em 40 anos. Recuemos ainda mais. 1965. Ano em que foi lançado o Programa Nacional de Vacinação, já à data, fator de inclusão e desenvolvimento. A primeira vacina a ser introduzida no PNV foi a vacina contra a pólio. Nesse mesmo ano, seguiram-se as vacinas contra o tétano, difteria e tosse convulsa. Em 53 anos, este programa universal, gratuito e acessível a todos, os que se encontram em Portugal, nunca deixou de evoluir. O seu principal objetivo continua a ser vacinar o maior número de pessoas o mais precocemente possível. Em 2018, terão sido vacinadas pela primeira vez, em território nacional, mais de 83.000 crianças. A vacinação promove a proteção individual, mas é também uma das mais eficazes medidas preventivas jamais desenvolvida. Sobre o nosso Programa Nacional de Vacinação e as suas características, quase todos ouvimos falar. Já sobre o SNS 24, Sabe o que é o SNS 24? Não.
Por acaso não, também, talvez porque eu cheguei há pouco tempo em Portugal, não sei. Pois ajuda enfermeiros com quem a gente fala, que é uma pré-apreciação do problema antes de ir à medicina, entre os socorros hospitais. Deve ser algum apoio, alguma linha de contacto para saber informações, como se fosse uma espécie de saúde 24, que não sei. Se calhar, pelo nome, é o que me parece que seja. Durante 10 anos, o número de atendimento 808 24 24 24 ficou conhecido como Linha de Saúde 24. Em 2017, este serviço telefónico evoluiu para Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde. O SNS 24 é também hoje o balcão digital do Serviço Público de Saúde. Assegura o acesso à informação de saúde, à avaliação clínica sintomática e à orientação mais adequada a cada situação. É centrado no utente. Está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento em tempo real, contribuindo para a diminuição de situações de congestionamento dos serviços de saúde e facilitando a navegabilidade do utente no SNS. Só em 2018, recebeu mais de 1 milhão de chamadas. Para assegurar uma cobertura universal em constante mudança, o sistema de saúde tem que responder a desafios permanentes e a adaptar-se. A nível hospitalar, há que oferecer cuidados cada vez mais diferenciados que vão ao encontro das necessidades de saúde reais das pessoas. Em Portugal, também o reforço da oferta de cuidados continuados continua a ser uma prioridade. A demografia do país, com o acentuado envelhecimento da população, assim o exige. Mas há outros exemplos. O acesso à medicação de qualidade é um deles. Na sua gênese, é uma responsabilidade do Estado, mas a sua disponibilização aos cidadãos está, na maioria dos casos, nas mãos das farmácias de oficina, que prestam serviços de proximidade às populações. Em todo o país, estão de portas abertas 2.805 farmácias. É também em parceria que se prestam muitos dos cuidados de saúde oral no SNS. No âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, as crianças e jovens até aos 18 anos têm acesso a cuidados preventivos ou curativos através de cheque dentista. São também beneficiários de cheque dentista, entre outros, as grávidas, os beneficiários do complemento solidário ou os portadores de VIH-Sida. Para aceder, tem que o solicitar ao seu médico de família. É também a ele ou a um outro médico do centro de saúde que podemos pedir que marque uma consulta de medicina dentária. A partir de 2016, o SNS passou a contratar médicos dentistas para trabalharem nos cuidados de saúde primários. Existe aqui uma cárie, está bem? Hoje vamos começar por fazer uma destartarização, ou seja, uma limpeza, e na próxima consulta vamos iniciar os restantes tratamentos dentários, está bem? Hoje são 81 os gabinetes de medicina dentária em todo o país. Se o seu centro de saúde ainda não tiver, peça consulta para a unidade de saúde mais próxima. Falamos de médicos de família e da importância fulcral que continuam a ter no nosso SNS. De facto, os cuidados de saúde primários são a principal porta de acesso do utente ao sistema de saúde. Atualmente, cerca de 9,5 milhões de portugueses têm médico de família. Mas quem ainda não tem? Será que sabe o que fazer? Sabe quais são os direitos que tem, mesmo que não tenha médico de família? Penso que toda a gente tem direito a ter um médico de família, basta ter um documento válido. Essa é a ideia que eu tenho. Deixa eu ver. E direitos. Direito à consulta, qualquer consulta, mesmo não seja em caso de urgência, e se a pessoa for grávida também, tanto ela como a criança têm direito a consultas e a tratamentos. Não.
Eu sei que eu posso ir ao médico e tenho de ser atendida. Tenho que ser tratada como deve ser, como qualquer doente. Não é? O direito a ser assistido em Portugal é o direito universal da assistência médica. Não sei. E por acaso até gostava de saber, porque ir ao médico de família é um achado. Para os utentes que não têm médico de família, foram criadas, nos centros de saúde, consultas de recurso. Em caso de doença aguda, a consulta deve ocorrer no dia em que é solicitada. Quando se trata de uma situação não aguda, o utente tem direito a ver a sua consulta marcada, no prazo de 15 dias. A marcação pode ser feita nas unidades de saúde, presencialmente ou por telefone. Pode também ser realizada na área do cidadão do portal SNS ou ainda através do SNS 24. As consultas de recurso ajudam a garantir que todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde têm direito à prestação de cuidados adequados à sua condição de saúde em tempo clinicamente aceitável. Estes e outros cuidados de saúde só são possíveis de concretizar devido ao esforço, dedicação e empenho dos mais de 128 mil profissionais de saúde que diariamente trabalham no SNS. É com eles que, em Portugal, se procura dar forma a uma cobertura universal de saúde cada dia mais abrangente, que não deixe ninguém para trás.